gente viu situações de resolução de circuito elétrico onde sempre era possível eu, através de associações série, paralela e mista, reduzir o circuito e, de posse dessas reduções, resolver a ocorrente a tensão de um determinado ponto do circuito. Outro ponto que também merece destacar é que até agora a gente só utilizou circuitos como uma fonte de tensão. Então, agora, quando a gente for fazer análise de malhas, vai ser uma situação onde você não necessariamente consegue simplificar o seu circuito, ou seja, você não consegue fazer, tem esse resistor aqui que está em série, esse aqui está em paralelo, fica muito complexo. Então, uma das formas, das várias que nós vamos ver, várias itens que nós vamos ver, análise de malha, análise de nota, TVNAM, certo? Essa é uma maneira tradicional e simples de resolver o circuito. Então, vamos imaginar que eu tenho a seguinte situação. Então, olha, vejam bem, eu tenho esse circuito elétrico, por enquanto ainda somente com a bateria, daqui a pouco a gente vai colocar mais baterias, mas aprender desse jeito, mais qualquer, com quantas baterias tiver. Então, toda vez que eu tiver um circuito dessa natureza, olha só, como é complexo eu saber quem tem em série e quem tem em paralelo. Então, a grosso modo, a gente não sabe. Ok? Então, vamos imaginar que eu queira calcular para esse circuito aqui, vamos fazer isso aqui, ó. Eu quero calcular a corrente X está indo pelo resistor de 3 ohms naquele sentido. É interessante eu falar para vocês o seguinte: para eu fazer análise de malha, é importante eu analisar caminhos fechados dentro de um circuito. Aqui no caso, quantos caminhos fechados vocês conseguem perceber? Vamos analisar essa situação aqui, ó. Quantos caminhos fechados eu tenho nesse circuito? Um. Se eu sair desse ponto, eu chego nele, fechei a malha. Tudo bem, pessoal? Então, o que vai acontecer aqui agora? Se eu for analisar esse circuito, quantos caminhos fechados vocês conseguem visualizar? 3 caminhos distintos, certo? Então, eu posso, cada um desses caminhos nós vamos chamar de malha. Então, eu posso sair daqui, passar no resistor de 2, passar no resistor de 4, passar no resistor de 1. Fechei a malha. Fechei. Em contrapartida, eu posso começar desse ponto, sair aqui, passar no resistor de 4, passar no resistor de 3, passar no resistor de 1, fechar a malha. E, por consequente, a última possibilidade, nesse sentido, é essa aqui, ó, passando nesse terceiro caminho fechado aí. Tá claro isso para vocês, gente? Mas, professor, a malha não parte da bateria? Não necessariamente. Qualquer caminho fechado, eu posso ter uma malha. Entendeu? Aqui. Obviamente, para o circuito funcionar e ter corrente, eu tenho que ter uma malha dessa, tem que ter bateria. Senão, ele não funciona. Certo? Então, ele fica sem carga elétrica fluindo nele. Agora, observe. E se você pegar, aí vamos supor, nós escolhemos essas 3, né? Mas pode vir um determinado aluno e falar assim: professor, eu não quero usar nenhuma daquelas malhas, porque isso aqui também é um caminho fechado. Ou não é? Sim ou não? Sim. Então, observe, então quer dizer que eu teria 4 caminhos fechados? Aí o outro colega pode pegar, sair no 10, passar no 3, passar no 1, subir aqui no 4, etc. e fechar a malha de alguma forma. Seria um outro caminho fechado. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o circuito não tem solução, porque cada um pode adotar um caminho e, automaticamente, se cada um adotar um caminho que não seja o caminho do professor, a sua resolução está errada? Não. Por que isso não está errado? Porque o que eu tenho de ter em mente é que eu posso ter quaisquer caminhos. Aqui, no caso, eu preciso de 3 caminhos fechados. Você tem 3 malhas, não tem? Só que nessas 3 malhas que eu for desenvolver o circuito, é importante que todos os elementos sejam contemplados na análise. Então, se você fizer uma determinada análise de tal forma que se esse 1 não entrar nas suas equações, ou em uma das suas equações, a sua resolução está errada. Mas vamos fazer a primeira
bateria mais e menos. Por definição, eu sempre vou fazer com que a corrente entre no terminal negativo e saia no terminal positivo da malha. Então, vamos lá. Aqui eu tenho que vou chamar de 1, vou dar nome para essas correntes. E 1. Agora, a minha malha 2 que nós determinamos, ela tem bateria? Então o que eu vou fazer nela? Eu vou pegar uma corrente fluindo nela. Qual o sentido que nós vamos adotar para a corrente? Sentido horário ou sentido anti-horário? Qualquer um. Qualquer um. Qualquer um. Então, se eu vier aqui fazer assim, ó. Vai ter algum sentido que vai resolver mais fácil ou só o sinal que vai dar o contrário no final? Só o sinal vai dar o contrário. Entendeu? Facilidade, você, nesse caso, não. Entendeu? A única coisa que você tem que ter em mente, Eduardo, é isso que você falou. Eu vou ter que depois inverter o sentido dele. Tá joia? Agora, outra questão importante. Quando eu estiver fazendo a malha, a partir do momento que eu determinar que a corrente 1, sentido horário, e 2, sentido horário, eu não mexo mais. Porque se eu voltar, colocar no sentido anti-horário, eu erro todo o meu desenvolvimento. Então, opa, coloquei aqui no sentido horário, não mexo mais. Então, eu vou fazer a terceira malha. A terceira malha, para tirar as duplas, eu vou colocar ela no sentido anti-horário. Mas, professor, todas as malhas podem ter o mesmo sentido? Pode. Todas as malhas podem ter o mesmo sentido. Tá certo? Isso não é problema. Então, vamos lá. Nós vimos na primeira parte da matéria, toda vez que a corrente passa por um determinado elemento, resistor especial, o que acontece? Eu tenho o que a gente chama de queda de tensão. Não é isso que a gente aprendeu? Não ficava B menos RI igual a zero, por exemplo? Então vamos lá. Vou continuar com essa metodologia aqui. Então vamos escrever 3 equações. Malha 1. O que eu tenho para a malha 1? Olha só, eu vou pegar um ponto de referência, aqui por exemplo, e vou andar nessa malha até chegar nesse pontinho pretinho aqui. Está claro para vocês, gente? Então vou sair daqui. É o que? Esse pontinho pretinho aqui. É o ponto de referência do meu circuito. Então eu vou pegar, vou sair, vou fazer o caminho que eu tracei com a minha corrente, até chegar nele de volta. Tudo bem, pessoal? Está todo mundo percebendo o pontinho pretinho aqui? Então vamos lá. Pode pegar qualquer ponto para fazer isso. Pode, qualquer ponto. Mas você tem que sair de um ponto e chegar nele. Tudo bem? Eu quero sair desse ponto aqui. Eu vou fechar ele aqui. Quero pegar aqui. Vou sair dele e vou fechar nele. Qualquer ponto. Tudo bem? Então vamos lá. Como que eu posso escrever? Olha só. Vou sair daqui. Entrou no terminal negativo, saiu no terminal positivo. É mais 10 volts ou menos 10 volts? Mais. Então, ótimo. Então, vamos lá. 10. Passei por um resistor. Eu tenho uma queda de tensão, não tem? Então, vou colocar menos o quê? Menos 2. Não é isso? A única corrente que está passando no resistor de 2 não é 1? Então, fica menos 2 vezes e 1. Está claro? Vou chegar agora no resistor de 4. Só que no resistor de 4 eu tenho 2 correntes passando por ele. Tem 1 e 2. Como é que eu vou fazer isso? E 1 menos 2. Por que 1 menos e 2? Porque ambas as estão passando pelo resistor. Oi? Ambas as estão passando pelo resistor. Eu vou considerar o 1 e 2 porque ambas as correntes estão passando pelo resistor de 4. Mas vai ser I1 menos I2 ou I2 menos I1? E 2 menos 2. Por que vai ser I1 menos I2? Oi? Por causa de onde pega a bateria? Não. A malha que eu estou analisando é a malha 1. Então quem que está mandando nessa malha, vamos colocar assim, quem que é? A corrente I1. Então como a corrente 1 está descendo e a corrente 2 está subindo, vai ter sentidos opostos, eu subtraio. Quando acontecer das duas correntes estarem no mesmo sentido, eu vou fazer o quê? Somar. Então vamos lá. Vai ficar menos 4 que multiplica I1 menos I2. Tá certo, gente? Vou chegar agora. Cheguei nesse resistor de 1 aqui. De novo eu tenho uma nova queda de tensão, não tem? Então menos 1 que multiplica quanto, pessoal? E 1 mais 2.
e 1 mais o 3. Todo mundo consegue perceber? Excelente, método. Olha só, o I1 está aqui e o I3 está aqui também. As duas correntes estão no mesmo sentido. Então, vamos fazer o quê? Somar. I1 mais I3. Cheguei aqui, igual a 0. Professor, Fechei o circuito, igual a 0. Oi? ali é porque o menos, mesmo menos 1. Porque toda vez que passar no resistor, eu tenho uma queda de tensão. E a queda de tensão é modelada sempre matematicamente com sinal menos. Por isso aqui, menos 2, menos 4, menos 1. Agora, quem tem para dentro do parênteses são justamente as correntes. Aí você vai ver se vai ser I1 mais I2, I2 menos I1 ou I1 mais I2. Ô professor, mas I1 e I2 estão no mesmo sentido. Não, estão no sentido opostos. Olha só o I1 aqui, o I1 não está descendo? Olha só, o I1 não está descendo? Ah, tá. Muita tensão, tá? E o I2 está subindo. Então, na hora que for fazer essa análise, tem que prestar muita atenção. Porque senão a gente não visualizando errado, pode correr o risco. Porque inicialmente os dois estão girando para o sentido horário. Aí parece ser o mesmo. Exatamente, mas na hora que ele passa no resistor, um está descendo e o outro está subindo. Tá claro? Agora nós vamos fazer o quê? Abrir a expressão. Então vai ficar. Todo mundo entendeu a modelagem, gente? Tudo bem? Então vamos lá. 10 menos 2 e 1 menos 4 e 1 mais 4 e 2 menos 1 e 1. Vou colocar esse 1 mais menos, vocês colocar, hein, gente? Menos 1 e 3 é igual a 0. O que eu vou fazer agora? Vou pegar esses elementos iguais e vou somar, ou seja, todos os elementos que tem o I1 eu vou somar, todos que tem o I2 eu vou somar, todos que tem o I3 eu vou somar. Então eu terei 10 menos 2, 4, 5 menos 6, 7 e 1, obrigado. Agora com relação mais 4 e 2 menos 1 e 3. Vou passar os menos para o outro lado da igualdade. Então eu vou ter 10 é igual a 7 e 1 menos 4 e 2 mais 1 e 3 que fica isso. É igual a 10. Então a primeira equação. Está claro isso para vocês, gente? Outra questão importante para nós analisarmos no nosso curso. Toda malha que eu estiver analisando, por exemplo, estou analisando a malha 1. É importante que o coeficiente da corrente 1 seja o quê? Positivo. Na hora que eu for analisar a malha 2, é importante que o coeficiente relacionado com a corrente 2 seja o quê? Positivo. E na hora que eu estiver analisando a malha 3, é importante que o coeficiente da corrente 3 seja positivo. Os outros vão ficar embaralhados. Mas é importante que esse bicho aqui, o coeficiente da... Se ele fosse negativo, o que eu fazer? O que eu deveria fazer? Como que eu inverto? Multiplicar a expressão toda por... Beleza? Vamos fazer a equação da malha 2. Vamos lá. Está claro isso para vocês, gente? Beleza? Então, vamos anotar aqui, ó. Primeira equação. Vamos fazer a malha 2 agora, galera. Malha 2, eu vou pegar também em qualquer ponto. Por exemplo, vou começar daqui, vou subir no 4, passar no 3, fechar no 1. Tudo bem? Então, olha só. Eu tenho um resistor. Tem um resistor? Sair não tem bateria. De cara tem quem? Um resistor. O resistor é modelado matematicamente com um sinal? Sinal negativo. Não é um sinal negativo? Então, I2 menos 1 e 1 ou I1 menos I2? Por que é I2 menos I1? Que é a malha 2, exatamente. Então, I2 chegou aqui no 3, vai ficar quanto? Menos 3 e 2
Chegou aqui no 1 ali. Menos 1 que multiplica quanto, pessoal? O 2 mais 3. É igual a quanto? Igual a 0. Então toda malha que não tem bateria, automaticamente ela vai ser igual a, aplicando novamente a propriedade substitutiva, menos 4 e 2, mais 4 e 1, menos 3 e 2, menos 1 e 2, menos 1 e 3, é igual a 0. Vamos lá. O que eu tenho com relação ao I1? Tem 4 e 1. Com relação ao I2, 4, 7, 8. Menos 8 e 2, menos 1 e 3, é igual a 0. A equação está no formato que eu pedi para vocês colocarem? Sim. Não, senhor. Tá. O coeficiente do I2 está positivo? Não. Então o que eu tenho que fazer? Vamos lá. Correndo errado no lugar. Menos 4 e 2, menos 4 e 1, mais 8 e 2, mais 1 e 3, é igual a 0. Está aí. Então, vamos lá. Segunda equação. Agora a equação da malha 3. Tudo, entenderam a equação da malha 1 e da malha 2? Vamos lá. O que eu tenho na malha 3? Vou pegar esse pontinho aqui, ó. Vou começar a ler e sair. Então, quem que eu tenho, pessoal? Passou um resistor de 1 ohm. O que eu vou fazer? Qual número você passou? Comecei aqui nesse sentido aqui para fechar nele. Certo? Sentido da corrente que nem a malha 3. Então, fiz 1 vezes 3 mais 2. Confere, pessoal? Menos 1 que multiplica 3 mais 2. Confere? Sim. Chegou agora nesse aqui, ó. Menos 1 que multiplica quanto? E 3 mais 1. E por fim, menos 1 e 3 é igual a 0. Vamos lá. Menos 1 e 3, menos 1 e 2, menos 1 e 3, menos 1 e 1, menos 1 e 3 é igual a 0. Então vamos lá, o que eu tenho? Menos 1 e 1. Observe que também é importante que eu coloque as correntes na forma apresentada. I1 e 2 e 3, I1 e 2 e 3, e aqui é o mesmo procedimento. Então fica menos 1 e 1, menos 1 e 2, e aqui vai ficar quanto? 1, 2, 3, menos 3 e 3, é igual a 0. A equação está na forma que eu pedi? Porque o coeficiente aqui está. Então vamos fazer o quê? Então fica 1 e 1, mais 1 e 2, mais 3 e 3, é igual a 0. Então a terceira equação está escrita. Vamos lá, terceira equação. Posso apagar aqui? Agora nós vamos pegar esse sistema de equações. Não, depois é só abrir. A equação está escrita ali. Nós vamos colocar ele em forma matricial. Como que nós vamos escrever aquele conjunto de equações de forma matricial? Como que eu faço, pessoal? Vai pegar É ruim. cada índice com a Aqui seria quem disse? 1 e 2 e 3. Ótimo. Beleza. E 1, e 2, e 3. E aqui, como é que eu vou preencher? Vamos colocar essa bastante aí. Qual vai ser o termo A1? Certo. Termo A12. E A13? Ótimo. E o vetor do lado direito, primeiro vai 10. Ah, vocês estão afiados, tá bom. Segunda equação, fica como? Menos 4. Menos 8 e? Não. E aqui tem o quê? 0. E aqui eu tenho quem? 1 e 3. Igual a 0. Qual é a característica dessa matriz? Sim,
mas outra particularidade dela. Não, a matriz 3 por 3 que é quadrada, que é uma matriz simétrica. Observe a diagonal principal aqui. Os termos em volta da diagonal principal são o quê? Iguais. Menos 4, 1 e 1. Certo? Então a matriz é simétrica. Sempre vai ser simétrica no nosso curso. Então, outra característica. Fiz essa modelagem toda. Se a matriz não for simétrica, pode parar que tem erro. Tá claro? Agora, o mais importante foi o que ela perguntou. Por que eu tive que multiplicar por menos 1 aquelas equações, gente? Vou escrever aqui agora o seguinte, ó. Aqui é 1, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Primeira linha, segunda linha, terceira linha. Observe o seguinte, o termo A11. O termo A11 está relacionado, vou dar dica, com a malha 1. Vocês conseguem visualizar alguma característica entre aquele número 7 e a malha 1? É o registro equivalente. Exatamente, Leonardo. Então, se você pegar 4 mais 2, 6 mais 1, e aquele menos 4 ali? Ele tem alguma coisa em comum com o circuito? Claro que tem. Analisa o seguinte, aqui eu estou analisando a relação a malha 1 e a malha 2. Vamos observar. Entre a malha 1 e a malha 2 tem algum elemento em comum? O 4 você tirou ali? Oi? A gente tirou o número 4, você fez? Exatamente. E as correntes que passam por ele estão no mesmo sentido ou sentidos opostos? Olha que maravilha. Pô, não são olhares. só aqui que vocês aprendem isso. Em lugar nenhum mais de curso técnico vocês vão aprender isso. Em lugar nenhum. Mas isso tem um preço. As minhas provas. Professor, esse preço está muito caro. Nada, vocês estão subestimando vocês. Vocês estão subestimando vocês. Vamos lá. Entre a malha 1 e a malha 3 tem algum elemento em comum? Entre a malha 3 e a malha 1 tem esse elemento em comum, não tem? As correntes que estão passando por ele estão no mesmo sentido ou sentidos opostos? Sacou? Então, na hora que eu te dar um circuito, você pode botar qualquer equação do jeito que você quiser. No sentido horário, anti-horário e tal. E já ir direto na matriz. Isso que a gente fez foi só para provar esse desenvolvimento que a gente mostrou. A gente fez isso para baixar cada corrente que passa no circuito. Exatamente. Ou seja, eu tenho a modelagem de todas as correntes que fluem pelo circuito. E 1, e 2 e 3. Observe o seguinte, aí eu pergunto, calcule o valor de X. O que vocês vão resolver ali para mim agora? Determinante, depois você calculava no I2. Por que o I2 e não o I1, Gabriel? Não, aí depois você divide o I1. Para você achar o IX, você calculando o I2 você ia ter a corrente que passa ali. Exatamente. Visualizaram? Então, aí por isso que o pessoal costuma ir mal, vou repetir, a galera costuma ir mal em prova por causa disso. O cara faz isso aqui e começa a calcular tudo que é possível. Mas observem bem o meu circuito ali. Qual que é a corrente que eu estou pedindo? Não é o IX? O IX não é justamente o I2 que está passando aqui? Sim. Então eu preciso calcular I1 e I3? Não, só vou calcular I2. Com um detalhe, o meu IX está sentido contrário ao I2. Então na hora que eu for falar, olha, o valor do IX vale 2, se você encontrar com o I2, por exemplo, 2 amperes, o X vai ser quanto? Menos 2 amperes. Menos 2 amperes. Porque o sentido que eu pedi para você está invertido. Mas se minha análise fosse ao contrário, seria positivo, correto? Não, aí você acharia que Sim. Aí você já saía com ele direto. Se você tivesse colocado o I2 no sentido do X, ele já saía na própria resposta. Então isso faz no começo já dá para Não, ótimo, Pedro. Isso aí que é isso que eu espero de vocês. Na hora que você for modelar, você não vem colocar o I2 no sentido contrário. Você vai colocar no mesmo sentido para te facilitar a sua vida. Opa, na hora que eu calcular o I2 ali, ele já vai sair direto. Mas como eu já modelei dessa forma, eu não posso mexer. Conforme eu falei para vocês. Se eu vier aqui agora e mexer o I2, eu tenho que mudar todo esse conjunto de equações. Tá claro? Então agora, por gentileza, resolvam para mim quanto que vai dar o nosso valor do I2. Beleza? Vamos ver quanto vai dar. Achou, cara?
Achei 1.34. 1.34. 34. É. Isso, já o Corrente X normal. Não, o X vai ser menos. Tá, então vamos lá. Resolvendo. Encontramos I2 igual a menos 1,34? Isso. Não, 1,34 amperes. Logo, X é igual a menos I2. X tá lá. Vê se vocês entendem o raciocínio. I2 vale 1,34. Obviamente, quanto vai valer o meu X? Menos 1,34. Entendeu, Flávio? Dúvidas? Beleza? Alguém tem dúvida no exercício? Pedro, dúvida? Com esse valor do I2, para onde eu vou? Aí você vai observar. Nós não verificamos aqui que o I2 passava aqui? Sim, mas ele, assim como ele passa para os outros. Não, mas eu acho que é todo dia só nesse ramo, Pedro. Aqui, ó, o X está aqui, ó, em cima dele. Mas o delta I2, ele passa no 3, no 8 ou 4. Não, o delta é um artifício para você resolver o sistema linear. Você tem que estar preocupado com o I2 final. Sim, mas ele está no meio. Não vai ser só ele. Nesse caso aqui, ele vai ser aqui sim, ó. Tá, a resposta disso vai ser da matriz toda, da malha inteira. Não, o I2. Só que agora estou entendendo o que você está querendo perguntar. A corrente que passa aqui vai ser I1 menos I2. Você teria que calcular o I1 para você saber quanto está passando aqui. Fala para mim quanto que é a corrente que está passando aqui nesse sentido. Gente, calculem aí, por favor. A corrente nesse sentido aqui, ó. Chama de Y. Calculem o Y. Só vai ter que fazer a matriz de 2, subtrair a matriz de 3. Não, você vai ter que fazer matriz de subtrair matriz. O quê? Somar em 2 mais em 3. Eu só vou eu tenho que calcular as duas. Foi. Você vai ter que achar o I1 Foi? E o I3. Lembrando que somar. 97. Simplesmente. Não é as duas correntes que estão passando nele? Agora, e se eu pedir, além disso, eu vou pedir outra coisa. Vou pedir atenção aqui, ó. Não, mano. Vamos lá. Depois que vocês fizerem o Y, eu quero o valor de D. Dê atenção. Quanto vocês acharam do I1, pessoal? Eu achei 3,37. Foi? 2,37. 37. Certo? E o I3? O I3 eu achei 1,23. Eu acho, com certeza. Positivo ou negativo? Aqui dá negativo. Menos 1, Isso. menos 1, 23. ok. Então vamos lá. Só que aqui no caso eu tinha colocado o seguinte. Vamos verificar aqui, ó. O que eu tenho aqui? No início do problema, o meu I1 passava aqui, não passava aqui o I1? I3 também. E o I3 desse jeito também, não é isso? Sim ou não, pessoal? Sim. Nosso problema foi modelado assim. Só que nós encontramos um I3 negativo. Não encontramos um I3 negativo? Sim. Então o que nós vamos ter que fazer? Vamos pegar aquele vídeo lá, ó. Então aqui, o I1 deu positivo, então o sentido que nós adotamos está certo. Vamos lá. Que vale. Quanto que deu I1? 2,37. E aqui eu vou ter quem? Nesse sentido aqui eu vou ter o I3, que vale 1,23 amperes. Vê se vocês entenderam. E aqui o resistor vale 1 ohm. Vê se vocês entenderam. Olha só. Eu encontrei o I1 positivo. Não encontrei o I1 positivo? Então o sentido que eu adotei no início do meu problema está o quê? Ok. Com relação ao I3, eu achei o I3 negativo. Não achei o I3 negativo? Então o que isso quer dizer? Que o sentido que eu adotei aqui
está contrário. Por isso que eu tenho que vir aqui no meu sisteminha e mudar. Aí ficou quem? 1,23 amperes. Para cá. Confere? O que eu tenho ali agora? Eu tenho o Y agora para calcular, não tem? O que vai ser o Y? Fala para mim pelo simples. Quem vai ser o meu Y? Vai ser o Pela modelagem lá no início. Ah, no início? Se eu for olhar Esse no início, I1 fica- menos o I3? se eu for analisar, se eu fosse todos os dois tivessem dado positivo, o I1 mais o I3 daria o X, confere? Mas só que nós viemos até Então, aí o ó, é menos. Então agora quem que vai ser o meu Y? Menos I3. I1 Menos I3. Por que não? Por que é I1 menos I3 e não I3 menos I1? Porque você está analisando a tomada ali. Sim, mas não é porque é maior não. É porque eu tenho que ver qual que é o sentido que está o Y. O Y concorda com o I1 ou com o I3? Com I1. O sentido do Y está de acordo com o I1 ou com o I3? I1. Então por isso vai ficar I1 menos I3. E Y é igual a quanto? Quanto vale I1? 2,37 menos 1,23. E Y é igual a quanto? 1,14. 1, aí. Esse é o valor do Y. Vamos verificar agora, fazer uma análise, já que a gente tem as correntes I1, 2 e 3, para ver se está certinho esse bicho aqui. Olha só, quanto que vale a corrente que está passando nesse resistor de 2 amperes? 2,37. Quanto? 2,37. Beleza. Até aqui é 2,37, não é isso? Só que vai chegar aqui, ela vai ter uma diferença, não vai ter uma diferença? Porque aqui eu tenho I1 e I2, não é isso? O I1 e I2 eram sinais positivos. Então, automaticamente, quem que vai estar mandando? O I1. Então, a corrente aqui vai estar descendo. Então, chegou aqui, ó. O divisor de corrente que agora como é que a gente faz? Chegou aqui, 2,37 amperes. Aqui vai ser quem? I1 menos I2. Quanto vale I1 menos I2? 1,37, 2,37 menos 1,34. Só resistor. Nesse 4. Vai dar 1,03. 1,03. Automaticamente, quanto que vem para cá? Hã? Não é aquilo que a gente tinha feito? Beleza? Concorda? Sim ou não? Sim. Beleza? Então, quando eu falar, vocês podem acreditar, tá? Fala mentira de vez em quando, mas pode acreditar. Aqui é o divisor de corrente. Então, sempre a gente vai pegar uma corrente como referência e vai rolar. Chegou nesse bicho aqui. Chegou aqui. Quanto que vale a corrente que está passando aqui nesse caso aqui, gente? Vai ser 3 e 2, não é isso? O meu em 3 automaticamente aqui está no sentido contrário. Eu tenho que mudar, não tem que mudar? Vamos voltar para cá. 3. Tem o. E o I2 nele? Tá para qual sentido? Sentido oposto. Sentido oposto. Ok? Então quanto que vai dar ali, pessoal? I2 menos I3 ou I3 menos I2? Aí eu vou pegar e analisar. Como estão os sentidos opostos, aquele que der valor positivo vai ser que vai estar mandando. Quanto que vale o I2? 1,34. Quanto que vale o I3? 1,23. 1,34 menos 1,23 dá quanto? 0,11. Então, quem é maior? 1,2 ou 1,3? Então, quem vai mandar aqui? Então, aqui vai ser 0,11 na tela. 0,11 é 10. E aqui automaticamente desceu quanto? Isso aqui era 1,34 menos 0,11, vai dar quanto? 1,23, porque é justamente o valor do I2 aqui, ó. 1,23 negativo. Não, positivo. Não, porque olha só, não estava subindo 1,34 para cá desse ano?
Concorda? Aí nós chegamos aqui, fizemos a diferença. Aqui vem 0,11. Para cá. Quanto que tem que descer para cá? 1,23. O sinal não influi. Não influi. Não, porque a partir de agora, só mudei nos pontos de análise onde o 3 deu negativo. Aí eu já alterei ele. O resto é conta. Fazer conta precisa ter sentido. E tem que fechar. Quanto que deu aqui para esse Y aqui? 1,14 aqui, ó. Certinho. Porque 1,03 mais 0,11 dá quanto? 1,14. Então, 1,14 amperes. 1,14 chegou aqui, mais 1,23 dá quanto? 2,37. Fechou o circuito. Confere, moçada? Muito bem essa parte de quando eu vou entrar com o lado. Então, olha só, aqui ó, não tem um segredo. Você tem que fazer o seguinte, igual eu expliquei. Qual é a corrente que está negativa? É o I3. Então, automaticamente, eu vou colocar o I3 positivo no sentido que eu vou marcar aqui de tal forma que o I3 seja positivo. Para ele ser positivo, ele tem que estar para cá. Certo? Ele era negativo para lá. Exatamente. Aí tem o I2 para cá. Aí você pergunta, vem cá, tem o I2 e I3 que estão em sentidos opostos. Você tem que fazer ou I2 menos I3 ou I3 menos I2. O sentido que vai ganhar vai ser aquele que a corrente for maior. Quem foi maior aqui? Não foi o I2 que foi maior que o I3? Isso. Então, a corrente vai vir para cá vai seguir o sentido do I2. É da I2 menos I3. Exatamente, 0,11. Só que tinha 1,34. Chegou aqui, tirou 0,11. Quando sobrou cá? 1,23. Ele veio andando aqui. Chegou nesse ponto aqui, ó. Eu tenho 1,03 mais 0,11. Veio. 0,11 dá quanto aqui? 1,14. Você concorda? Olha só. Não tem 1,03 aqui? Não chegou 0,11? Se eu somar os dois, quanto que vai dar? Não vai dar 1,14? Então aqui passa 1,14 por o Y. Entendeu, moçada? E por fim, chegou nesse ponto aqui, eu tenho chegando com 1,14 e 1,23. Que vai tomar quanto? 2,37. Fechou. E por fim, quanto que vale a tensão B? Quanto que vale a tensão em cima do resistor de 4? A gente fez a corrente para sair. 4, o resistor de 4 vezes a corrente para sair. E quanto que vale a corrente? 1,03. Fechou. E observa o seguinte, a tensão está no sentido oposto da corrente, não está? Então é só multiplicar. E se eu tivesse colocado um mais embaixo ou menos em cima? Como que será? Menos 4, menos 0,3. Vou passar os exercícios para casa para vocês quebrarem. Olha só, exercício para casa. Calcule a tensão V em cima daqueles pontos de 2 ohms e a corrente X. A corrente X é a corrente que flui nesse ramo aqui, ó. Tá claro, moçada? Oi? A bateria vai subir? Vai, exatamente. Essa aí é tida. Outra coisa importante, para vocês fazerem esse circuitinho em casa. Calculem as potências em todos os elementos do circuito. Fazer balanço de potência. O que é fazer balanço de potência? É verificar que a potência dissipada pelos resistores é igual à potência fornecida pelas fontes. Tem que bater. O balanço de potência, vocês vão calcular a potência dissipada em cada um dos resistores que vai somar. Imagina que você comprou, sei lá, 50 watts. Depois você vai pegar as baterias que vai calcular a potência em cada uma delas. Vai acontecer caso de ter bateria fornecendo potência e caso de bateria sendo alimentada, ou seja, estando carregando. Então nós vamos ter para a bateria agora potência positiva e potência negativa. Olha só que maravilha, né? Bom trabalho para vocês.